Fala pessoal, beleza? Esse vídeo é uma compilação de todos os vídeos sobre Docker que eu lancei recentemente, então toda a série junta. Se você quer assistir tudo de uma vez sem ter que ficar pulando para o próximo vídeo, esse vídeo concentra todos eles em um só. Então, bora pro vídeo. Antes de definirmos o que é Docker, primeiro temos que definir o que não é Docker. Docker não é um sistema de virtualização tradicional. Em um ambiente de virtualização tradicional, nós temos um sistema operacional completo e isolado, exatamente como em uma máquina física. Já no Docker, os recursos são isolados por containers, através de bibliotecas de kernel compartilhadas entre host e container. Isso é possível pois o Docker utiliza ferramentas como a biblioteca libcontainer, que fornece um ambiente de execução isolado e seguro para implantarmos as nossas aplicações. Em uma abordagem bem superficial, poderíamos dizer que os containers são um pouco similares às máquinas virtuais, principalmente se levarmos em conta que eles são ambientes isolados de execução de aplicações. Mas os containers não precisam de um sistema operacional completo, eles apenas utilizam diretamente os recursos da máquina hospedeira, sem camadas de software adicionais. Isso os torna muito mais leves e cada container consome menos CPU, menos memória RAM e menos espaço em disco do que uma máquina virtual. No fim das contas, o libcontainer fatia e isola recursos de kernel como stack de rede, cgroups, capabilities, sistema de arquivos, dentre outros. Com isso, o libcontainer fornece um ambiente de execução isolado e seguro para implantarmos nossas aplicações. Cada um desses ambientes isolados é chamado de container. Na prática, os containers têm alguma semelhança com as máquinas virtuais, mas são muito mais leves. Agora, focando no Docker, ele é tanto uma empresa quanto uma tecnologia, ou uma tecnologia barra plataforma. No lado empresa, era anteriormente conhecida como dotCloud, hoje renomeada para Docker Inc. A tecnologia que hoje conhecemos como Docker era um projeto interno na dotCloud, liderado por um cara chamado Solomon Hykes, que, forçando um pouquinho a barra, poderíamos dizer que Solomon Hykes é como se fosse o Linus Torvalds do Docker. O Docker foi escrito na linguagem Go do Google e está licenciado como uma tecnologia open source, sob a licença da Apache 2. Na parte de tecnologia, o Docker possibilita o empacotamento de uma aplicação dentro de um container, e a partir desse momento ela se torna portável para qualquer outro host que contenha o Docker instalado. Algo muito similar a um aplicativo mobile para Android ou iPhone. Isso reduz drasticamente o tempo de deploy da aplicação e até mesmo de uma infraestrutura, uma vez que dockerizada não há necessidade de ajustes de ambiente para o correto funcionamento da aplicação. O ambiente será sempre o mesmo. Configure-o uma vez e replique-o quantas vezes quiser. Uma imagem criada na máquina de um desenvolvedor pode ser literalmente movida para uma infraestrutura em nuvem como a Amazon AWS, a Microsoft Azure ou mesmo um servidor corporativo. A única exigência é que o host de destino tenha o Docker instalado. Isso acaba de vez com aquela velha frase: na minha máquina funciona. Outra facilidade do Docker é poder construir suas próprias imagens
a partir de arquivos chamados Dockerfiles. Veremos isso com um pouco mais de detalhes nas aulas a seguir. Como toda a comunicação entre o Docker Daemon e o Docker Client é realizada através de uma API, basta apenas que você tenha instalado o serviço do Docker na máquina hospedeira. Como dito anteriormente, a plataforma do Docker utiliza alguns conjuntos de recursos do kernel para a criação ou administração dos containers. Dentre esses recursos está a biblioteca libcontainer, e é ela a responsável pela comunicação entre o Docker Client e o Docker Daemon, sendo ainda responsável pela criação de container e permitir setar os limites de recursos do sistema por container. Nessa aula a gente vai baixar e instalar o Docker. Para isso, acesse o Google e digite Download Docker. Escolha o primeiro link, Install Docker Desktop for Windows. Vamos clicar nessa opção. Aqui a gente clica em Download from Docker Hub. Ele pede para logar para poder executar o download. Para que você possa executar Docker no Windows, você precisa ter o Windows 10 Professional ou Enterprise. Se você estiver usando a versão anterior, você tem que usar o Docker Toolbox. No meu caso, estou usando o Windows 10 Professional. Eu vou logar e fazer o download. Ok, vou logar no Docker Hub. Já logou. Aqui eu vou clicar na opção Get Docker. Inicializou. Vai levar cerca de 10 minutos para poder baixar. São cerca de 540 megas. Eu vou pausar a aula e assim que terminar eu volto. Terminou o processo de download. Vamos acessar a pasta. Vamos dar duplo clique. Ele vai pedir autorização para instalar, para fazer alterações no meu dispositivo, na minha máquina. Essa mensagem normalmente não aparece nos vídeos, então eu vou clicar em sim. Aqui ele fala para adicionar um atalho ao desktop ou usar containers Windows ao invés de containers Linux. E ele fala que isso pode ser alterado após a instalação. Eu não vou escolher essa opção. Vou clicar em OK. Vamos aguardar o processo. A instalação foi concluída com sucesso. Eu vou clicar em Close and Logout. Após o processo de instalação, ele reinicializou minha máquina e agora aparece essa mensagem. O Hyper-V e features de containers não estão habilitados. Você precisa habilitar para que o Docker funcione apropriadamente e ele vai reiniciar novamente. Então eu vou clicar em OK. Ele reinicializou a máquina, habilitou o Hyper-V, só que a virtualização está protegida na BIOS, então eu vou ter que acessar a BIOS do meu computador e habilitar isso. Então para cada placa-mãe, para cada máquina é diferente, então vocês vão ter que pesquisar um pouco para a sua placa-mãe como fazer isso. Eu vou fazer isso e assim que terminar eu volto para a gente testar e ver se funcionou corretamente, ok? Bom, eu habilitei a virtualização na BIOS e agora o Docker está inicializando, né? Vamos vir aqui na baleinha, clicar com o direito. Aqui ele já inicializou. Pede para que eu logue no Docker Hub. Eu vou logar. Ok, logou. Vamos em Settings novamente aqui. Aparentemente está inicializado, pelo menos graficamente fala que o Docker está rodando. Eu vou abrir o Windows PowerShell para poder conferir se está mesmo. Windows PowerShell. E vou digitar o comando docker info. Enter. E aí está inicializado o Docker. Está executando. Versão 18.09. As versões do container. Enfim, está tudo ok com o nosso Docker. Beleza? Então, é isso aí. Dessa forma a gente concluiu o processo de instalação do Docker. Você vai ter que reiniciar várias vezes, é um pouco chato. Tem a parte da BIOS que eu já comentei, que você vai ter que fazer isso para a sua máquina, é específico para a sua máquina. Nessa aula a gente vai instalar o Docker. Para isso vamos abrir o terminal. Clique nesses pontinhos aqui no canto inferior esquerdo. Vai aparecer aqui as opções para você procurar o terminal. Aí você vai escolher aqui a opção terminal. Clique sobre ela. Ok, abriu o terminal,
Perfeito. A primeira coisa que a gente vai fazer é verificar se o Docker já está em execução. Eventualmente, ele já pode vir instalado junto com as ferramentas padrão da instalação. Então, primeiro eu vou precisar me autenticar como sudo usuário. Então, vamos digitar aqui sudo su. Beleza. Aí ele me pede a senha. Eu vou digitar a senha admin123, enter. Beleza. Bom, para quem não é familiarizado com o Linux, isso é necessário por questões de segurança. Por padrão, o Ubuntu tem esse comportamento como mecanismo de segurança. Na prática, você efetua login como usuário normal e sempre que desejar executar comandos que requerem privilégios maiores, então você vai precisar se autenticar como root. E para isso você vai precisar digitar esse comando aqui, sudo su. Sempre que for algo que precise de privilégios, você vai usar esse comando. Então, sempre que você receber alguma mensagem de permissão negada, possivelmente você se esqueceu do sudo su. E se for esse o caso, é só adicionar o comando no terminal, sudo su, teclar enter, aí você pode voltar a executar o comando que você estava tentando antes, que provavelmente vai funcionar. Um detalhe é que antes de eu entrar como superusuário, aparece o cifrão. Quando eu estou como superusuário, aqui muda para cerquilha, beleza? Bom, então eu vou conferir se já temos alguma versão instalada do Docker no nosso sistema. Então, para isso, vamos digitar o comando service docker.io status. Beleza? Não foi encontrado, então tá beleza, não tem nenhuma versão instalada. Bom, esse docker.io é porque antigamente o domínio do Docker era docker.io ou docker.io. Se você tentar acessar esse endereço hoje no browser, ele foi movido para o docker.com, mas por questões de backward compatibility, eles mantêm isso. Beleza, o comando não foi reconhecido, que significa que não está instalado, então a gente vai instalar ele. Mas antes de fazermos isso, vamos conferir se o kernel do Linux nessa versão do Ubuntu suporta o Docker. O Docker funciona em praticamente qualquer distribuição Linux moderna, mas tem algumas restrições. É só em arquitetura 64 bits e além de ter arquitetura 64 bits, também é necessário ter um kernel relativamente novo, de no mínimo a versão 3.8. Se for da 3.10 para cima, melhor ainda. A gente vai conferir se a nossa versão do Ubuntu está com essa versão do kernel. Para isso, digite o comando uname -a, enter. Beleza, vamos ver aqui qual a versão. Bom, gente, está na versão 5.0, então tá tranquilo, então vai funcionar. Beleza, então, antes da gente finalmente instalar o Docker, primeiro vamos atualizar os nossos índices de repositórios de pacotes. Então, para isso, digite apt-get update. Beleza, isso aqui vai atualizar os nossos índices de pacotes, vai demorar um pouquinho, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo, a hora que terminar a gente volta com a próxima etapa. Beleza, terminou o processo de atualização dos pacotes, agora é a hora da gente finalmente instalar o Docker. Então, para isso a gente vai digitar apt-get install -y docker.io. Beleza, enter. Beleza, também eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, assim que concluir a gente volta. Beleza, concluiu o processo de instalação. Vamos executar novamente o service docker.io.status. Vou só puxar aqui no terminal para os comandos do histórico. Beleza, service docker.io espaço status. Não encontrou o nosso comando, pode ser relacionado à backward compatibility que foi removido. Então a gente vai executar agora, só para ter certeza se está funcionando, a gente vai executar um docker -v para obter a versão do Docker. Se estiver funcionando, vai devolver a versão do Docker. Beleza, devolveu a versão do Docker 18.09.07 e tá funcionando então. Perfeito. Vou dar um clear aqui só para ficar mais limpa a tela aqui para a gente. Beleza, vamos ver mais alguns comandos do Docker, né? O Docker -v nos traz apenas as informações básicas, mas a gente pode querer ver um pouco mais de informações, então é necessário usar o comando docker espaço version. Docker espaço version. Beleza, e aí você tem um pouco mais de detalhes. Ó. Ele mostra aqui a versão do client e a versão do service. Olha só, a versão do client está 18.09.07, 18.09.07 também, API version 1.39 e a versão do Go, que é a linguagem na qual foi escrita o Docker,
1.10.1 nos dois casos. Aqui o ID do commit do código e é isso, funcionou. Então o que a gente pode fazer mais, por enquanto ainda não vai ter muita relevância para a gente, mas de todo modo já nos diz algumas coisas sobre o nosso sistema, que é o Docker Info. Ele traz ainda mais detalhes. Beleza, perfeito, retornou aqui as informações que a gente precisa. Aqui a gente tem os containers em execução, não tem nenhum container, nem executando, nem pausado, nem parado, não tem nenhuma imagem. A versão, como a gente já viu antes, é 18.09.7. Aqui a versão do kernel, novamente 5.0.23. O sistema operacional, arquitetura x86-64, uma CPU. Aqui ele está mostrando que é 4 GB de memória aproximadamente. O nome do usuário, onde é o nosso Docker root, e está em debug mode desabilitado para client e server. A gente não vai precisar se preocupar com isso. E aqui está o registry default, index.docker.io. Provavelmente também a gente não vai precisar se preocupar com isso. A gente está finalmente preparado para executar o nosso primeiro container. Eu vou executar aqui um comando docker --version, apenas para conferir se o meu ambiente está ok. E aqui está a versão do Docker, 20.10.5. Perfeito. Agora vamos executar o nosso primeiro container. Então, para isso, docker run. E aqui eu vou executar o container de Hello World do Docker. Beleza, docker run Hello World. Vou teclar Enter. Ele não encontrou a Docker Image ou a Container Image do Hello World na minha máquina, então ele vai até o Registry ou Docker Registry para baixar essa Docker Image. Vamos aguardar isso. Se você não sabe o que é Docker Registry, Container Registry, fique tranquilo que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza. E ele fez o seguinte, ele baixou a Docker Image. Aqui ele fez o download dela, nessa etapa aqui. E depois ele inicializou um container. Esse container apenas faz um teste do ambiente. Ele contacta o Docker Daemon ou o Docker Engine. O Docker Engine baixa a Hello World Docker Image do Registry. Depois ele cria um container a partir dessa Container Image. E aí esse container imprime esse log aqui, esses 4 passos do log. Ele descreveu o passo a passo completo aqui. E o papel dele é exatamente isso. Existem container images para Node, Python, Java, MySQL, enfim, para diversas tecnologias. A gente vai ver isso com mais detalhes nas aulas subsequentes. Normalmente, as container images são construídas a partir de um Dockerfile, embora também seja possível fazer isso pela linha de comando. Vamos começar a nos familiarizar com o Dockerfile. Antes de mais nada, se escreve Dockerfile com a primeira letra maiúscula e as demais minúsculas. Não pode ser Dockerfile com todas maiúsculas ou todas minúsculas. Se não for assim, não vai funcionar. É um arquivo comum de texto plano sem nenhuma extensão. Não vá se esquecer e colocar TXT, hein? Ele é um arquivo de texto simples, legível por humanos e tem sua própria sintaxe. A sintaxe é bastante simples e você não terá nenhuma dificuldade em entendê-la. É nele que são definidas as instruções que determinarão como suas imagens serão construídas. Essas instruções são lidas uma de cada vez, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Teoricamente, ele pode ser colocado em qualquer lugar desejado, mas na verdade, precisamos escolher com muito cuidado o lugar mais apropriado de acordo com a arquitetura de nossa aplicação. Explicando um pouco melhor, a principal coisa que devemos considerar ao escolher onde colocar o nosso Dockerfile é que quando criamos uma imagem a partir dele, qualquer arquivo ou diretório no mesmo local ou
ou mais abaixo na árvore do sistema de arquivos, qualquer coisa nos subdiretórios é incluído na nossa compilação. Portanto, definitivamente nós não queremos colocar o nosso Dockerfile no diretório root, a menos, é claro, que desejamos incluir todos os arquivos do nosso sistema em nossa compilação, o que certamente nunca será o caso. Então, resumindo, o que é o Dockerfile? Letra D maiúscula para a primeira letra, minúsculas para as demais, texto plano sem formatação, contendo todas as instruções necessárias para construir a nossa imagem. Após criarmos o nosso Dockerfile, executamos o comando docker build para criar uma nova imagem a partir das instruções no arquivo. Parece complexo, mas na verdade é muito simples. Na próxima aula vamos criar o nosso primeiro Dockerfile. Nessa aula a gente vai dockerizar uma aplicação que vai retornar apenas uma mensagem de Hello Docker. Aqui está o repositório desse projeto. Vou deixar esse link como recurso e vou mostrar para vocês a aplicação em si. Aqui está a nossa aplicação. Ela inicializa na porta 80. Aqui está a aplicação Spring Boot, né? O startup ou main da aplicação, que inicializa a aplicação Spring Boot. O POJ, o Hello Docker, com o que vai ser retornado pelo nosso endpoint REST. A gente vai ter um único endpoint REST. Esse endpoint REST é servido pelo Docker Controller. Aqui está o nosso controller. Ele vai servir o endpoint no endereço Hello Docker. Vou copiar isso daqui. E aqui eu vou pegar a variável de ambiente hostname. A gente vai pegar isso aqui dentro do container. Você pode usar também computer name, porque a gente vai rodar agora. Ele não essa variável não consegue pegar o nome do computador. Você pode trocar aqui se você quiser. E na hora que for colocar no container, você troca para hostname. Vou deixar aqui, faz da forma que você achar melhor. Beleza, então vamos executar essa aplicação. Aqui no Boot Dashboard, vou clicar sobre a aplicação, inicializar. Ok, inicializou em alguns segundos. Vamos para o navegador novamente. Localhost. Ele está subindo na porta 80, né? Vou colar o restante do path e aí está, Hello Docker. Como eu disse, o environment ele não consegue pegar, mas quando estiver dentro do container vai funcionar. Se você quiser pegar isso daqui, a forma de substituir isso aqui é aquela linha comentada que eu já mostrei para vocês. Beleza, e para dockerizar uma aplicação Spring Boot? Aqui está o guia, o passo a passo, né? A gente vai se basear nesse Dockerfile aqui, ó. Eu vou copiar isso daqui, não vai ser exatamente igual, a gente vai fazer as nossas adaptações. Vou clicar em Copy. Existem outras formas de dockerizar também, mas a gente vai se basear nessa daqui. Beleza, voltando aqui para a nossa IDE, eu vou clicar sobre Hello Docker, New, Other, File, Next, e eu vou chamar esse cara de Dockerfile. Tem que ser a primeira maiúscula e as demais minúsculas e não tem extensão. Enter. É isso aí. Beleza, não tem nenhuma informação aqui ainda. Eu vou colar aquele template lá e a gente vai adaptar. A gente não vai usar essa versão aqui Alpine. Ela tem algumas limitações e a gente vai usar o Java 16, que é o que a gente está usando aqui. E não é a versão Alpine, é a versão Slim. Beleza. O argumento jarfile vai ficar aqui. Já vou explicar para vocês para que isso serve. Aqui vamos manter dessa maneira mesmo. E abaixo do copy, a gente vai adicionar uma instrução run. Lembrando que a instrução é composta por chave e valor. De um lado você tem a instrução, né, maiúsculo, e do outro você tem o valor dessa instrução. O que a gente vai executar nesse comando run? A gente vai executar um bash -c e entre aspas eu vou colocar o que ele vai fazer. Tout espaço /app.jar. Beleza. E aqui embaixo está praticamente pronto. A gente vai adicionar uma nova propriedade aqui no entry point. Vou copiar isso aqui, duplicar. E aqui a gente vai adicionar o valor dessa propriedade. -d java.security.egd igual file,
barra dev barra ponto barra novamente u random. Beleza. E era isso. Perfeito, pessoal. Então está dockerizado. Eu vou explicar o que acontece aqui. O que ele vai fazer? Ele vai usar uma base image OpenJDK 16, a container image original, e ele vai adicionar esse argumento aqui jar file. Ele vai dizer que ele está nesse diretório target.jar. Essa aplicação Java se torna um jar. A gente vai copiar esse jar para dentro da imagem e, por consequência, para dentro do container. Então, aqui a gente faz essa cópia. Dessa forma, ele consegue pegar o caminho corretamente. Aqui, ele executa esse app.jar e aqui ele já executa um java-jar no app.jar, passando esses parâmetros aqui. Então, vamos construir a nossa própria container image. Para fazer isso, a gente precisa construir o jar primeiro. A gente precisa compilar esse código aqui para gerar o jar. Se eu exibir isso aqui no diretório, show in System Explorer, perfeito. Vou acessar aqui, a gente tem o diretório target aqui, ó. Só que eu não tenho um jar aqui dentro e eu preciso do jar. Então, o que ele faz é copiar esse jar para dentro do container. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai gerar, depois a gente vai construir a imagem. Perfeito, vou clicar com o direito, show in local terminal. Beleza, aqui está o terminal naquele diretório. Você pode usar o PowerShell diretamente, se você preferir, mas eu vou fazer dessa maneira aqui. E aqui o que a gente vai fazer é construir um projeto Maven. Então, mvn clean package espaço -d skip tests. Posso teclar Enter, ele vai construir o jar para mim. Perfeito, jar construído. Se a gente voltar naquela pasta, agora a gente tem um jar aqui dentro. Exatamente esse nome aqui, ó. Inclusive, vou copiar esse nome aqui, Ctrl C. Beleza, e agora vamos construir a nossa Docker Image. Posso dar um ls aqui. A gente tem o Dockerfile, o POM, os arquivos de source e o diretório target. Beleza, agora a gente precisa digitar o comando docker build -t e aqui a gente especifica o nome da nossa Docker Image. Eu vou colar aqui o nome do jar. Só vou trocar aqui para 2 pontos e vai ser, o nome da Docker Image vai ser Hello Docker, 2 pontos e a tag dela. Não se preocupe ainda se você não sabe exatamente o que é isso. Espaço, ponto. Se por acaso o Dockerfile tivesse um subdiretório, por exemplo, um diretório qualquer aqui, dir, aí você colocaria barra Dockerfile. No nosso caso, ele está no mesmo diretório, no diretório principal. Basta eu colocar ponto e teclar Enter. Ele já vai construir para mim a Docker Image ou Container Image. Enter. Beleza, ele está baixando a Base Image, o OpenJDK Slim, né? Vamos aguardar esse download. Assim que ele faz o download, aí então ele monta o restante da Docker Image com a nossa aplicação dentro dela. A gente vai aguardar, esse processo demora um pouco, vou dar uma acelerada no vídeo, assim que finalizar eu retorno. Perfeito, terminou, já construiu a nossa Docker Image. A gente pode ir para o PowerShell, vou limpar aqui e vamos digitar o comando docker images. Isso vai listar para a gente quais imagens a gente tem. A gente deve ter o Hello World e deve ter a imagem construída. E aí está. Temos o Hello Docker e era isso. Perfeito. Aqui estão as informações da nossa Container Image. Ela foi criada, só que para que a gente possa usá-la, a gente precisa enviar isso aqui para um registry. Ou a gente pode usar local também, mas o ideal é enviar isso aqui para um registry para que outras pessoas consigam utilizar a nossa Docker Image. Nessa aula a gente vai aprender a dockerizar uma aplicação em Node.js. Essa aplicação vai retornar apenas uma mensagem de Hello Docker. Aqui tem outras aplicações em outras linguagens, a gente vai usar essa daqui, esse código aqui. Se você for fazer essa aula, pegue
esse código aqui, que é o de antes da aula, né? E aqui o depois da aula. Eu vou copiar para cá, né? Na minha máquina eu já fiz essa cópia, então já copiei e já importei. Então vamos para o Visual Studio Code e agora a gente vai iniciar o processo de dockerização. Antes, vamos entender como funciona essa aplicação. É uma aplicação que retorna apenas a mensagem Hello Docker e o nome do host, que ele vai pegar das variáveis de ambiente. Essa aplicação expõe na porta 80, aqui a gente utiliza rotas e utilizamos também o Express. Aqui está o nosso Docker Controller. Esse nosso Docker Controller é o responsável por devolver a resposta em JSON para os nossos clients. Ele vai devolver um JSON bem simples, apenas com content e environment, as duas variáveis, né? Aqui ele pega a variável de ambiente. E aqui estão as rotas, né? A gente só tem uma rota, que é a rota get hello docker, que chama o docker controller.greeting, que é essa classe que a gente acabou de olhar aqui. Beleza, então vamos subir essa aplicação e ver como ela se comporta. npm start. Ok, inicializada a aplicação. Vamos para o navegador e vou recarregar aqui. E basicamente ele vai me devolver hello docker e o ambiente. Apenas isso. Bom, para dockerizar, pessoal, você pode seguir as ideias do guia. A gente vai pegar o guia oficial aqui e vai se basear nele, dockerizando uma aplicação web Node.js. Que tem mais detalhes a respeito, a gente vai se ater apenas a esse trecho aqui, quer ver? Apenas a isso aqui. Se você quiser saber mais detalhes, então acesse isso daqui e dê uma estudada no passo a passo. Vou deixar o link para vocês. Vou copiar. Vamos para o nosso Visual Studio Code e aqui eu vou criar um novo arquivo chamado Dockerfile, Enter, beleza, colo aqui, posso salvar por enquanto, mas a gente vai dar uma limpada aqui. O Node, qual versão do Node que a gente vai utilizar? Então, para descobrir essa versão, a gente pode usar o PowerShell, Node-V, versão 14.15.0. Vou copiar isso daqui. Voltando, então vamos trocar aqui. Não é Node 14 apenas, é Node 14.15.0. Eu vou usar a mesma versão que eu uso na minha máquina para ter certeza que as coisas vão realmente funcionar. Aqui eu vou mudar esse workdir para apenas app. Vou deletar essa linha aqui. Vou aumentar um pouco a fonte, Ctrl+. Beleza. Isso daqui também eu posso remover. Ele vai copiar todos os packages.json. Eu geralmente faço um pouco diferente disso daqui, mas vamos manter assim. Se funcionar, a gente mantém. Se não funcionar, a gente corrige. Beleza. Aqui logo abaixo, a gente vai executar um npm install. Quando você importar o projeto aí, deixa eu só matar aqui o processo. Ele pergunta se eu realmente quero matar o processo. Quero. Clear. Então, quando você for executar aí na sua máquina, você não vai ter esse pacote Node Modules aqui. Isso aqui são as dependências da aplicação que são importadas. Aqui está a estrutura, né? O NodeDaemon que a gente vai utilizar. A gente só usa o NodeDaemon e o Express. Vou fechar. Para que essas dependências sejam baixadas, a gente precisa dar um npm install. Aí ele vai baixar todas elas. No caso, a gente não vai precisar fazer isso. No container é a mesma coisa. A gente precisa executar um npm install para poder ter essas dependências dentro da nossa aplicação. Vou apagar isso daqui também. Vamos expor na porta 80, não na 8080. E aqui, ao invés de ser node server.js, a gente vai usar o mesmo comando que a gente usou aqui para iniciar a aplicação, que é o npm start. Então, npm start. Beleza, e era apenas isso, pessoal. Acredite ou não, a nossa aplicação já foi dockerizada, bastava fazer apenas isso. Então a gente tem aqui o nosso Dockerfile pronto e aqui a nossa aplicação. Para construir a nossa Docker Image, basta a gente abrir o terminal e executar um comando. Você pode usar o PowerShell, pode usar a ferramenta de terminal que você preferir. Eu vou usar a integrada com o Visual Studio Code, para isso basta clicar em Terminal, New Terminal, e aqui está o terminal. Vou expandir isso aqui
para a gente ver mais detalhes. Beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o build da imagem, né? Então, para isso, docker build -t, e aí eu vou especificar o nome que a imagem vai ter, que é hello-docker, versão ou tag, que vai ser 0.0.1-snapshot, espaço, ponto. Esse ponto, pessoal, quer dizer que o Dockerfile está nesse diretório. Ele está nesse diretório. Se a gente acessar esse diretório aqui, a gente vai ver o Dockerfile. É aqui, ó. Se ele tivesse uma outra pasta, eu colocaria barra nome pasta barra Dockerfile. No nosso caso, a gente não precisa fazer isso. Já está na raiz. Então, basta teclar Enter e aguardar o processo de construção. Ele vai baixar as base images e vai construir a nossa Docker Image. Então, ele está baixando as base images aqui, a base image do Node 14.15.0, e em cima dessa base image ele vai montar a nossa própria Docker Image. Então, vamos aguardar. Eu vou acelerar o vídeo. Assim que tiver algo relevante, eu retorno. Perfeito, terminou, já construiu a nossa Docker Image. A gente pode ir para o PowerShell e vamos digitar o comando Docker Images. Isso vai listar para a gente quais imagens a gente tem. A gente deve ter o Hello World e deve ter a imagem construída. E aí está, temos o Hello Docker e era isso. Perfeito, aqui estão as informações da nossa Container Image. Ela foi criada, só que para que a gente possa usá-la, a gente precisa enviar isso aqui para um registry. Ou a gente pode usar local também, mas o ideal é enviar isso aqui para um registry para que outras pessoas consigam utilizar a nossa Docker Image. Nessa aula a gente vai aprender a dockerizar uma aplicação em .NET 5. Aqui a gente tem o código para diversas linguagens, a gente vai usar o desse diretório aqui. Então aqui dentro tem o before e o after. Essa versão aqui é a versão anterior. Você vai pegar ela e vai importar no Visual Studio para continuar a aula. E aqui vai ficar a versão final. Eu já copiei para cá, tá a versão inicial, né? Eu vou disponibilizar esse código também no projeto principal, então não se preocupe. E vamos para o Visual Studio. No Visual Studio, pessoal, é bem simples. A gente tem aqui um controller que expõe um endpoint Hello Docker, e esse Hello Docker vai me devolver apenas a mensagem de Hello Docker e o nome do host que ele vai pegar nas variáveis de ambiente. Além disso, a gente tem a classe Hello Docker, que tem os atributos, né, Content e Environment, que são setados aqui, New Hello Docker, o Content e o Environment, e as classes Startup e Program padrão, nada demais, estão no modo default. Beleza, então para adicionar Docker a uma aplicação .NET é muito simples. Basta eu vir aqui em Hello Docker, Add Docker Support, vou clicar sobre isso, escolho a opção Linux, OK, e ele já mudou aqui para Docker. Então já adicionou o Docker. Se você olhar aqui, já tem um Dockerfile também. Aqui tem a estrutura do Dockerfile. Se você já viu os anteriores, ele é um pouco mais complexo. Então, por enquanto, o que é interessante você fazer é você acessar esse endereço aqui, que aqui tem toda a explicação de como funciona um build multistage. Simplificando, pessoal, sendo bem simplista, eu vou explicar para vocês o que isso faz. É o seguinte, ele reduz o número de camadas intermediárias. Ele gera uma Docker Image, constrói a próxima em cima dela, descarta. Então ele gera uma outra Docker Image em cima da que foi construída anteriormente e descarta ela, e no final ele gera uma outra Docker Image, e esse processo minimiza a quantidade de camadas da imagem e minimiza também o tamanho da imagem, ela fica menor e por consequência fica mais rápida também. Então vale a pena você dar uma acessada nesse endereço aqui e pesquisar a respeito, mas basicamente é isso. Perfeito, então vamos clicar em Play e vamos aguardar o processo de inicialização.
ele pede compartilhamento, né, para que ele use os recursos da nossa máquina hospedeiro. A gente tem que clicar várias vezes em Share It. Ok, vamos aguardar mais um pouco. E aí está, subiu nossa aplicação. Aqui está a mensagem Content e o Environment. Esse Environment é o ID do container. Se a gente for ao PowerShell e dermos um Docker Container PS, a gente tem o ID exatamente igual aqui, ó. É exatamente a nossa aplicação, nosso container em execução. Se a gente der um Docker Images, a gente vai ter duas Docker Images. A da Microsoft, baixada do registry da Microsoft, que é a Base Image, e temos também a Hello Docker na tag Dev. E aqui está o Image ID, foi construída há mais ou menos 1 minuto atrás e tem 205 megas, ou seja, extremamente leve. Ele criou uma camada bem fina em cima da Docker Image do ASP.NET, tanto que está com 205 MB as duas, realmente bem leve. E é isso aí, pessoal, nossa aplicação está dockerizada, mas alguns detalhes que você pode conferir aqui é que aqui do lado a gente pode ver algumas variáveis de ambiente. Você consegue ver aqui a versão do .NET que está sendo usada no container e as variáveis de ambiente que ele está utilizando. Portas, no caso ele não está listando aqui, os logs também. E olha só, aqui está o log. Se a gente der um docker logs naquele container, docker container logs, ou simplesmente docker logs também funciona. E aqui você passa o ID do container, o nome do container ou apenas parte, né? Vou colocar só o 9, que é parte do ID, e ele já vai mostrar, e é exatamente igual o que aparece aqui no Visual Studio. Aqui em Files, ele mostra a árvore de arquivos dentro do container. E aqui, deixa eu voltar aqui. E aqui, se você vier em Output, você consegue ver os logs de build, os logs de ordem de build, que no caso é a mesma coisa, ferramentas de container, e aí você consegue ver aqui o processo de construção da imagem, debug, que no caso não está trazendo nada, package manager, enfim, todas as informações. Bom, pessoal, é assim que você dockeriza uma aplicação .NET. Essa é a forma mais rápida, né? Existem outras formas. Se você estiver customizando alguma coisa, sua aplicação tiver alguma particularidade, evidentemente vai ser um pouco diferente. Mas para uma boa parte das aplicações, a própria IDE faz o serviço para você de uma forma relativamente eficiente. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima aula. Bom, a arquitetura do Docker funciona mais ou menos dessa maneira aqui. A gente tem o client, que a gente vai entender melhor nas próximas aulas. O daemon, ou o Docker Engine. Esse cara é o responsável pelos containers, pelas imagens e tudo mais. E temos o registry, que é onde as container images são armazenadas. A gente vai conhecer agora o Docker Registry mais popular, que é o Docker Hub. Ele é o principal container registry, o registry mais popular. Ele é gratuito e aqui estão algumas container images ou Docker images, depende de como você preferir falar. E aqui a gente tem o repositório Leandro CGSI, que é um repositório dentro de um registry. Dentro desse repositório, a gente tem diferentes Docker images ou diferentes container images. Cada uma delas é uma container image. Se eu clicar sobre essa aqui, eu acho que essa aqui deve ter tag. Ó. Ela tem diferentes tags que são versões da nossa container image. E a gente tem a versão latest, que normalmente é a última ou a mais estável, e uma outra versão também. Isso aqui contém tudo o que a gente precisa para subir esse ambiente aqui no Node React Front-End.
Isso vale para praticamente qualquer Docker Image. Qualquer Docker Image tem tudo que você precisa para executá-la. Recapitulando, a gente tem o registry, que é o Docker Hub. Dentro do registry, a gente tem os repositórios. Aqui eu tenho os meus repositórios para essa imagem aqui. Node React Frontend, que é a nossa Docker Image, né? Que é a nossa Container Image. E as tags dela, que são as versões. Se eu pesquisasse aqui, por exemplo, por Python, beleza? Aqui a gente tem as diferentes versões do Python, as diferentes Container Images do Python. E você tem as versões oficiais e temos também as versões de quem publicou essa versão é verificado, no caso a Microsoft. E por fim a gente tem o que a comunidade vai construindo. Tem várias Container Images aqui que outras pessoas construíram. Sempre que você for usar, prefira usar a versão oficial ou verificada. Beleza? Bom, voltando para o nosso slide. Quando a gente executou o Docker Run da Docker Image Hello World, o que ele fez foi o seguinte. O cliente invocou o Docker Daemon, que foi ao registry, baixou a Container Image ou a Docker Image do Hello World, colocou no nosso ambiente Docker e depois a partir dela subiu o container, imprimiu no console e finalizou o processo. Foi isso que aconteceu. É assim que funciona um Docker Run. Quando a gente faz um Docker Build, como a gente fez há pouco com a nossa Container Image que a gente construiu, acontece o seguinte, o cliente invoca o Docker Daemon, que se necessário vai ao registry, baixa a base image e depois monta tudo sobre ela. Beleza? Então é isso aí, a gente vai ver mais detalhes sobre essa arquitetura nas próximas aulas, mas por enquanto é isso. Bom, eu fiz logoff aqui na minha conta do Docker Hub e eu vou ensinar para vocês agora como criar uma conta no Docker Hub. Bem simples, eu usei aqui o Guerrilla Mail para criar um e-mail temporário para mim. Isso aqui eu uso muito para evitar spam também. Beleza, aqui você vai colar o e-mail, é um e-mail temporário, né? Vou colocar aqui Leandro 123, ele vai verificar se tem isso daqui disponível. Vou colar o e-mail como senha. Será que ele aceita? Vamos ver. Aqui, se você quiser atualizações, eu não quero receber isso. Marque não sou um robô. Escolha as captchas, né? Aqui também. Beleza, verificar. Sign up. Provavelmente o Submit já cadastrou o meu usuário. Vamos até o e-mail aqui, que ele está pedindo para confirmar o endereço de e-mail. Confirmar. Perfeito. Sign in. E aqui a gente coloca o Docker ID 1223. E aqui a senha é o e-mail. Sign in. E a gente está logado. Perfeito. Já acessei, aqui está a minha conta. E você precisa disso aqui para poder conseguir enviar suas Container Images aqui para o Docker Hub. Beleza? E se você quiser explorar o Docker Hub e tudo mais, é o que a gente já viu. As principais Container Images estão aqui, as oficiais estão todas aqui. E é isso aí, pessoal. A gente criou a nossa conta, a gente já criou a nossa imagem, já criou a nossa conta no Docker Hub. Agora a gente vai enviar ela pro Docker Hub para que outras pessoas consigam usar a nossa Docker Image. Então, para isso, a gente vai precisar gerar uma tag, porque aqui o nome do repositório está Hello Docker. E a gente precisa adicionar o prefixo Leandro CGSI no nome dessa Docker Image, beleza? Então, vou minimizar aqui. Voltando, a gente vai fazer a tag. A tag basicamente pega essa Hello Docker aqui e gera uma nova tag a partir dela, ou seja, renomeia essa Docker Image para ficar de acordo com o que o Docker Hub espera. Então, para isso, use o comando docker tag hello-docker e aqui a gente vai passar a versão, que é essa versão aqui, ó. Basta selecionar e clicar com o direito. O nome original é esse, agora a gente vai passar o nome final. Cliquei com o direito de novo, já copiou, então vou prefixar agora de Leandro CGSI, barra e colo novamente. E aí está.
Perfeito, criamos a tag da nossa container image. Agora a gente vai executar novamente o comando docker images. E aqui a gente tem hello docker e lendo cgsi /hello docker. Se você pegar o image ID, é exatamente igual. O mesmo hash, o mesmo tamanho, foi criado há 16 minutos, é porque na verdade é a mesma imagem. Só que no momento ela está com a tag compatível com o Docker Hub. Perfeito. Então agora o que a gente vai fazer é logar no Docker Hub. Provavelmente, quando você instalou o Docker, ele te pediu para logar. Então vai estar aqui a sua conta no Docker Hub. Mas não tem problema se não tiver. Aí ele pede a senha, você autentica. Então, docker espaço login espaço docker.io. Enter. Ele vai buscar as credenciais que já está no Docker Desktop e vai autenticar. Se não tiver lá, ele vai te pedir. Aí você especifica seu usuário e senha. Ok? Login bem sucedido. Agora a gente vai fazer o push. O push envia a nossa container image pro Docker Hub. Eu vou colar o nome dela aqui novamente e vamos digitar o comando docker push espaço e aqui o prefixo, né? Leandro CGSI barra o nome da container image. Posso teclar Enter. Esse processo vai demorar um pouco. Ele vai enviar só a minha imagem, a base image do JDK16 Slim ele não vai enviar, ele já tem ela lá no Docker Hub, não precisa mandar de novo. Então vamos aguardar, ele está se preparando para enviar, eu vou acelerar o vídeo e assim que concluir o retorno. Perfeito, enviou as nossas Docker Image. Aqui você pode ver Pushed, são as duas camadas da nossa Container Image que a gente criou, a instalação do Java e depois a adição do jar. E isso daqui ele falou que é montado sobre OpenJDK. Ou seja, isso aqui ele não enviou, só enviou a parte que a gente fez alterações. Por isso que é tão interessante, economiza banda também. Beleza, vamos para o Docker Hub e vou dar um refresh aqui. E aqui está Hello Docker alguns segundos atrás. Repositório Leandro CGSI /Hello Docker. Posso acessar aqui. Aqui está o Hello Docker e aqui a gente tem a tag, que é 0.0.1.snapshot. Um erro muito comum das pessoas é entender o que são containers, o que são imagens, ou Docker Images, ou Container Images. Enfim, as pessoas geralmente fazem bastante confusão. Na minha opinião, a melhor maneira de entender o que são containers, Docker Files, Container Images é fazer uma analogia com um programa escrito em C, por exemplo. Ou pode ser qualquer linguagem compilada. De um lado você tem o código, que define como o programa irá se comportar, como aquela aplicação irá se comportar. E do mesmo modo, no mundo do Docker, você tem o Dockerfile, que cumpre esse mesmo papel. Nele você define qual vai ser o comportamento do seu container. Você estrutura qual base image você vai usar, o que o seu container vai executar, enfim. Tudo é definido no Dockerfile, assim como a estrutura de um programa em C é definido em um arquivo C, que depois de compilado pode virar um exe, pode virar uma DLL, pode virar diferentes extensões, vai depender do sistema de empacotamento. Da mesma maneira, quando você compila ou faz o build de um Dockerfile, ele gera um arquivo binário, um arquivo estático, que define a infraestrutura e o comportamento que um container vai ter. Ele tem toda a estrutura da imagem e a partir dela você inicializa um container. E esse arquivo binário, da mesma forma que um código em C, é gerado a partir do Dockerfile. Feito isso, eu posso pegar esse exe e executar em praticamente qualquer ambiente que suporte a execução de exes. Claro, vai depender de como você empacotar, né? E a mesma coisa, a imagem do Docker, a Container Image. Quando o Docker surgiu, fazia sentido chamar
de Docker Image, mas hoje existem outras tecnologias de containers, então o mais apropriado é Container Image, que é basicamente como se fosse uma forma para dizer como o seu container vai se comportar. Ele formata o comportamento do container. E da mesma forma, o container é o equivalente a uma aplicação em execução. Dependendo de onde ele está executando, ele vai ter um comportamento ou outro. Por exemplo, em uma máquina ele tem algumas configurações específicas, em outras algumas diferenças. Enfim, ele tem um certo de parâmetros fixos, mas alguns são flexíveis. Da mesma forma, o container. O container é uma imagem em execução e vai depender do ambiente em que ela está em execução. Ela pode ter uma ou outra propriedade, pode subir em uma porta diferente, enfim, pode ter um comportamento ligeiramente diferente. Então, eu acho que a melhor maneira de você gravar o que é Dockerfile, o que é Container Image ou Docker Image e o que são containers é através dessa analogia. O Dockerfile é o arquivo em que você estrutura como vai ser a sua Container Image ou Docker Image. É possível gerar essa Container Image sem o Dockerfile? Mas a melhor forma e a mais simples é com o Dockerfile. Depois que você compila o Dockerfile, ele vira um equivalente a um arquivo binário. Isso é chamado de imagem, e a imagem em execução é um container. Acho que assim fica mais claro. Eu vou resetar meu ambiente Docker. Por que eu vou fazer isso, pessoal? Para apagar as Docker Images que eu tenho na minha máquina. Eu quero mostrar para vocês como que a gente vai usar aquela Container Image que a gente enviou para o Docker Hub. Troubleshoot. Reset Factory Defaults, yes. E ele vai apagar todas as Container Images da minha máquina e vai limpar o ambiente. Claro, tem outras formas de fazer isso, mas esse é o mais rápido. Perfeito. Vamos aguardar ele reiniciar. Tá reiniciando ainda. Ok, está inicializando. Perfeito, funcionando já. Vamos voltar para o terminal aqui no PowerShell e eu vou limpar, clear, Docker Images. E a gente não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma Docker Image. Beleza, e agora o que eu vou fazer é executar a nossa Docker Image Hello Docker. A gente já está com ela no Docker Hub. Eu inclusive subi uma nova tag aqui para a gente fazer um teste depois, mas é bem simples, vocês vão ver depois. Beleza, voltando para o PowerShell e a gente vai tentar executar a nossa Hello Docker. Lembra que a gente executou um Docker Run Hello World? Era dessa forma aqui. Vamos tentar repetir esse mesmo comando, só que agora Hello Docker. E claro, a gente vai passar o endereço do repositório, que é o meu usuário no Docker Hub. Leandro cgsi/hello docker. Enter. Ele não vai encontrar ela no Docker Hub, porque a gente não tem uma tag latest lá. Então vai dar uma falha. Mas vamos aguardar esse processo e depois a gente vai corrigir esse erro. Vou acelerar o vídeo, assim que lançar a exceção eu volto. Ok, não encontrou. Por que não encontrou? Porque ele busca por padrão pela tag latest. Essa tag latest a gente precisa gerar manualmente ou automatizar. E ele não sabe no nosso Docker Hub qual é a latest. Tem duas aqui e ele não sabe qual é a latest. Para fazer isso a gente precisa criar uma tag dizendo qual versão é a latest. Ou a gente pode passar aqui também o 0.0.1-snapshot, que é a nossa versão. Enter. Não encontrou o local, vai procurar no Docker Hub. Vamos aguardar esse processo. Eu vou acelerar o vídeo, assim que concluir ou tiver algo relevante eu retorno. Ok, está fazendo o download.
vai levar um certo tempo, né? Então vamos aguardar o download. Ele primeiro faz o download, extrai, monta as camadas do container e depois ele começa o processo de execução. Vou acelerar aqui e retorno na hora que começar a executar o container. Beleza? O container está inicializando aqui. Ele inicializou o Spring Boot dentro do container. E eu vou matar aqui o Hello Docker para a gente não confundir. Esse aqui é no host, nessa máquina aqui. Então, vou matar esse processo e vou voltar ao navegador. Ainda não vai funcionar. Fiz isso propositalmente porque eu quero mostrar para vocês um erro muito comum. Hello Docker. Vai dar timeout, não vai achar nenhum recurso e deu erro. Por que deu esse erro, pessoal? Porque a gente não especificou a porta. Por padrão, todo container é adicionado a uma rede interna do Docker e como não especificamos uma porta, nós não temos acesso ao container. Vamos dar um Ctrl C e estamos fora do container. Deixa eu limpar aqui novamente. Agora, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode subir novamente o container. Eu vou só repetir o comando, só que agora eu vou passar um parâmetro, que é o parâmetro "-p". E aqui eu vou especificar, eu quero subir meu container na 80 e na 80. Por que duas portas? Do lado esquerdo é no host, na minha máquina física. Do lado direito é dentro do container. Beleza? Com isso aqui ele já vai funcionar, só que eu quero fazer uma coisa. Lembra que quando eu executei da última vez, o terminal ficou bloqueado. E eu quero o terminal livre para que eu possa continuar trabalhando. Então, para isso, basta eu adicionar um "-d", que vai subir o container detachado. Beleza? Enter. Ele subiu o container. Aqui ele me devolveu um hash do container. A gente pode fazer inclusive o seguinte: Docker container ps ou Docker container ls, e ele vai listar para mim. Também é possível eu executar apenas Docker ps, que tem o mesmo papel também, vai mostrar exatamente a mesma coisa. E aqui ele me mostra dois containers em execução. O primeiro, né, que é o que a gente executou, mas não especificou uma porta, e esse aqui, que está fazendo um bind TCP com a porta 80. Voltando, agora a gente tem a resposta e a gente tem um Hello Docker e tem aquela variável de ambiente que agora está funcionando. Beleza, então está funcionando, a gente aprendeu a rodar detachado, está formatando dessa maneira porque eu estou usando o plugin JSON View. Então basta instalar ele aí no seu navegador, funciona no Brave, funciona no Chrome, tem para outros browsers também. E aí ele vai formatar o seu JSON dessa forma aqui. Perfeito, pessoal. Então na prática o que aconteceu aqui, pessoal? Vou voltar aqui. Aconteceu o seguinte, ó, a nossa Docker Image ou Container Image está no registry, que é o Docker Hub. A gente executou um Docker Run especificando a imagem. Isso invocou o Docker Daemon, que procurou o local entre as imagens que estava nesse host, não encontrou, então ele foi ao Docker Registry Default, que é o Docker Hub, baixou essa Container Image e subiu o container para a gente. Foi isso que aconteceu. Beleza? Então é isso. A gente viu também a questão do Docker Hub, a gente conheceu aqui o registry, né? O repositório e uma imagem e suas tags. Beleza? Então é isso aí. Continuando, a gente vai entender um pouco mais sobre o gerenciamento de container images e de containers. Então vamos começar pelos containers. A gente já viu alguns comandos aqui, por exemplo, o docker ps. Essa estrutura de comandos é a utilizada nas versões mais antigas do Docker. Atualmente prefere-se utilizar docker container ls ou ps, a gente já viu isso, né? Mas agora focando mais na parte de container, o pessoal passou a usar o Docker Container ls, é o preferido. Mas você pode também usar o Docker ps. Então, se em algum momento isso aqui for depreciado, saiba que o comando é esse, o comando equivalente é esse. Vamos teclar Enter, né? Deve retornar o mesmo resultado, exatamente os mesmos de antes.
E aqui a gente tem dois containers em execução. Esse aqui que a gente subiu sem expor a porta e esse outro que a gente subiu na porta 80. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode parar um container, Docker container, e aqui a gente passa o ID. Pode ser só uma parte do ID, não preciso passar o ID inteiro, posso passar esse ID aqui completo, posso passar o name, ou posso passar as primeiras letras, no caso 2C aqui ele já vai conseguir se achar, que a gente tem poucos containers e já sabe pelo hash qual container que eu quero interromper, e aqui eu passo stop. Na verdade aqui antes, 2C, ok, e agora sim, parou o container, clear, Docker container ls, e a gente só tem um container em execução. Uma outra coisa que pode ser muito interessante a gente conferir são os logs. Então vamos conferir aqui os logs do nosso container em execução. Docker logs, e aí a gente passa 0, já posso dar tab que ele já vai pegar. Aqui estão os logs, né? Inicializado, só tem isso de log. Perfeito. Existe também a possibilidade de você ver os logs em tempo real. Para isso, basta você passar o parâmetro "-f" seguido do ID, ou de parte do ID, como a gente fez aqui, ou do nome, e ele vai conseguir se achar. Enter, e aqui ele entra dentro do container. Se tivesse acontecendo alguma coisa aqui em tempo real, ele iria mostrar. Posso dar Ctrl C para sair fora. Beleza. Vou limpar a tela. Docker container ls novamente. Ele está em execução ainda, né? Agora eu vou mostrar para vocês um container que dá para a gente ver as coisas acontecendo com mais detalhes. Eu construí uma nova tag aqui e nessa nova tag eu logo apenas essa informação, logger.info, e aí eu falo endpoint tal, o endpoint hello docker foi chamado. Foi apenas essas duas alterações que foram feitas. Beleza, gerei a nova Docker Image, inclusive ela já está lá no Docker Hub, é essa versão aqui, e a gente vai subir um outro container agora. Então, para isso, docker run, e aí eu passo a porta "-p", externamente no host eu vou usar a porta 81, e no container eu vou usar a porta 80, "-d", para ser detachado, né, liberar o console para mim, hello-docker. E aqui eu passo qual versão eu quero executar, que vai ser 0.0.1.2-snapshot. Beleza, e era isso. Enter. A imagem não está local, né? Ele vai baixar ela do Docker Hub também. E assim que concluir, ele vai subir para mim essa aplicação. Vamos aguardar esse processo. Eu vou acelerar o vídeo, assim que concluir eu retorno. Aqui eu esqueci de passar o prefixo do meu repositório, né? Leandro CGSI. Aí realmente ele não vai achar. Ok, ele baixa apenas as camadas que não tem na minha máquina e dessa vez foi bem mais rápido. E aqui ele já me devolveu o ID do container em execução. E aí eu posso fazer o seguinte, docker logs -f para acompanhar, né, o que está acontecendo, seguido do ID. Eu vou colocar aqui apenas o 86, eu acho que só tem esse container aqui com esse ID. Beleza, e aqui você perceba que foi diferente, ó, dessa forma ele já está dentro do container. Vou ao browser e vamos acessar a porta 2.81. F5, F5. Voltando ao terminal, e aqui ele mostrou a coisa acontecendo em tempo real dentro do container. Isso funciona para qualquer tipo de container, não precisa ser só Spring Boot, pode ser qualquer tipo de tecnologia que você estiver usando. Beleza, para sair fora a gente pode dar um Ctrl C, beleza, vou limpar, e aqui eu vou dar um Docker Container ls novamente, e estão aqui os meus dois containers em execução. Perfeito, esse nome aqui ele gera dinamicamente, ele escolhe aleatoriamente esses nomes. Você também pode parametrizar isso daqui. E agora vamos ver um pouco sobre imagens, né? Docker Images.
E aqui a gente tem a Docker Image Hello Docker na versão 0.0.1 Snapshot e 0.0.2 Snapshot. São as duas versões e cada uma tem um comportamento diferente. Uma outra coisa que pode ser interessante para gerenciar a imagem é o Docker Pool. E aí você escolhe qual container image você quer utilizar. E aí, no caso, quero baixar o MySQL, por exemplo. Beleza. E aí eu teclo Enter e ele vai fazer o download do MySQL para minha máquina. Nesse caso, o pool não vai executar, tá, pessoal? O pool só vai baixar a container image para minha máquina. Quando eu executo um Docker Run, se a container image não tiver na máquina, ele baixa e em seguida ele executa, e isso é feito de forma transparente. Beleza, ele fez o Docker Pool, né? Baixou aqui a imagem do MySQL. Eu posso dar um Docker Images novamente, que ele vai me mostrar 3 imagens, as duas que a gente construiu e a do MySQL. Vou dar um Clear novamente e vamos executar um Docker Container ls. Beleza, eu tenho 2 containers e existe também o "-a", que mostra os containers que estão encerrados, mostra todos os containers, inclusive os que estão parados, ou foram pausados, foram interrompidos, enfim, de alguma forma ele foi parado. E aqui está aquele que a gente subiu primeiro, sem especificar a porta. Perfeito, pessoal. E se eu quiser parar um container? A gente até já fez isso, né? Vamos fazer de novo para reforçar essa ideia. Você pode usar um Docker Stop, passando o name ou passando o ID, ou você pode usar também o Docker Container Stop. E aí eu passo o ID, posso passar o ID inteiro, vou parar esse da porta 80, né? Esse de baixo aqui, ó. Quero parar esse. E aí eu passo o ID, posso passar o ID completo. Ou eu posso passar apenas parte do ID, ou eu posso passar também o nome dele, que é esse nome aqui, ó. Enter, e ele vai parar para mim o container. Se eu der um Docker Container ls, ele já vai me listar só um. Se eu der um ls-a, ele vai mostrar os 2 que foram interrompidos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Tá meio que chovendo molhado já, mas agora eu vou detalhar um pouco mais sobre como funciona o Docker Desktop. Basicamente, a gente tem o registry remoto, né? O Docker Registry, o mais popular é o Docker Hub. O GitHub também já tem os seus próprios registries. Você pode estar usando também registries privados, por exemplo, o Amazon SR e por aí vai. E quando você instala o Docker Desktop, você instala esses 2 carinhas aqui, ó, o Client e o Daemon. E esse cara, o Daemon, pode estar em outro host, inclusive. Por exemplo, o meu client na minha máquina, eu posso configurar ele para acessar um Docker Daemon na Amazon ou na Azure, enfim, depende de como eu quiser configurar. Mas quando você instala, você tem esses 2 caras aqui do seu lado usuário. Tem o client, onde os comandos que você executa no terminal, Docker Build, Docker Pull, Docker Run, Docker Push, Docker Login, tudo é feito pelo client. E quem interpreta esse comando e executa é o Docker Daemon, que numa instalação normal está na mesma máquina, no seu Docker Desktop, mas também pode ser configurado para acessar remotamente. Beleza, e esse cara é o cara que cuida das suas container images e dos seus containers. É ele que vai verificar, eu não tenho a container image do Node.js, então eu vou lá no registry, baixo essa container image e aí eu posso subir um container a partir dela. É ele que gerencia isso. Quando a gente dá um Docker Images, a gente está chamando o Docker Engine e ele está listando para a gente. Quando a gente dá um Docker Container ls, mesma coisa, ele está sendo invocado e está retornando para mim a lista de containers em execução.
Quando eu coloco "-a", ele me mostra o container que está parado, enfim. Então, tenha em mente isso. Remotamente, eu tenho um registry ou mais registries, depende, né, de como você configurar aí no seu ambiente. E na minha máquina, eu tenho esses dois caras. Se eu quiser, eu posso apontar esse cara para um Docker Daemon remoto. Mas normalmente eles estão juntos, trabalhando juntos. E o cliente invoca o Docker Daemon ou o Docker Engine também. Você vai ver com esses diferentes nomes. Beleza? Então, voltando para o terminal. Docker Container ls-a. E aqui estão os nossos containers, né? Todos eles. Docker Images. Vai listar as imagens. Ou seja, a gente está chamando exatamente o daemon e pedindo ele a lista do que ele tem lá. Aqui eu coloquei imagens em português. Beleza, e aí está a lista de Docker Images. A porta 80 está livre, né? Então eu vou executar novamente o container, que é o Docker Run 8080. Beleza, esse cara aqui, e a gente vai rodar a versão, pode ser essa versão mesmo, só que dessa vez eu não vou usar o "-d" para evidenciar para vocês a importância de usar isso daqui, ó. Beleza, Enter. Ok, container inicializou, só que eu estou dentro do container. E agora? Eu quero fazer outras coisas e ele bloqueou para mim o shell. Para fazer isso agora, eu teria que abrir o PowerShell novamente. Eu não quero fazer isso, então eu tenho que sair fora. Ctrl C, Docker Container ls-a, e aqui estão os meus containers. Só que não é muito interessante. Eu tenho que ficar dando Ctrl C e saindo fora. Então, por isso que a gente usa o "-d". Beleza. A gente viu que a gente tem o registry, temos o meu usuário no Docker Hub e um repositório para ele, e temos as tags, né? A gente já viu isso. Aqui também, só reforçando. Docker Registry, que é o Docker Hub em si, o repositório, que é o repositório Hello Docker, né? Esse cara aqui, Hello Docker, e as diferentes tags desse cara. Só que, como eu disse, em muitos casos você tem também uma tag latest, que é correspondente normalmente à última versão ou à última versão estável, e a gente não tem isso. Então vamos descobrir como que faz para gerar essa versão, essa última versão. Vou dar um clear aqui, Docker Images, e aqui a gente tem as nossas Docker Images. Para fazer a versão latest, a gente vai fazer exatamente uma Docker tag, e aí eu vou escolher aqui qual container image que eu quero gerar uma tag dela. E no caso é o mesmo nome, né? Mas a versão é a versão 0.2.snapshot. Beleza? E agora o novo nome que esse cara vai ter. Eu vou selecionar, clicar com o direito. Beleza, e vamos chamá-la de latest. Ok, Enter, Clear, Docker Images. E aqui a gente tem a latest. Então vamos fazer o push da latest pro Docker Hub. Docker push. Vou colar o nome da minha Docker Image, latest, Enter. E ele vai fazer o push para mim e enviar ela para o Docker Hub. Vai ser mais rápido porque ele já tem ela lá, então ele vai mandar só alguns metadados, então o processo vai ser mais rápido. Ele já coloca que a camada já existe, a nossa container image está no Docker Hub. Se eu der um F5 aqui, ele vai me mostrar a tag latest. Beleza, perfeito. E perceba que o hash, o image ID é o mesmo, então é a mesma imagem, só é uma tag diferente. Beleza, mas agora eu quero mostrar para vocês mais um detalhe. Eu vou novamente interromper o container, então reset factory defaults, yes, reset. Posso clicar com o direito e vir em troubleshoot também, que vai me levar para aquela tela. Ok, está inicializando, vamos aguardar.
Perfeito, pessoal. Agora a gente vai executar novamente o Docker Run na porta 80 e dessa vez eu não vou especificar a versão. Na verdade, antes disso eu vou dar um Docker Images para vocês verem que não tem nenhuma Docker Image aqui. Beleza. E agora eu vou executar esse comando aqui. Enter. Da primeira vez que a gente fez isso, deu um erro porque não encontrou a tag latest. Dessa vez vai ser perfeito porque ele vai pegar por default a latest e agora a gente tem uma latest no nosso Docker Hub. Então a latest é padrão, não necessariamente ela vai corresponder à última versão, geralmente ela corresponde à versão mais estável e você precisa fazer ou através de algum serviço de automação ou manualmente. Beleza, vamos aguardar aqui o processo de download, 400 megas, então demora um pouco. E na prática o que ele está fazendo é o que eu já expliquei para vocês. Ele está fazendo o download de lá do registry. Vai colocar ela entre as nossas Docker Images e depois vai subir um container a partir dela. Ok, inicializou. E a gente inclusive esqueceu de colocar como detached, né? Vou dar um Ctrl C. Voltando aqui, ó, aqui ele está fazendo download. Ó. Primeira parte ele está fazendo o pull, ou seja, baixando. O push é o envio, pull, baixar. Depois que ele faz isso, ele inicia um container a partir dessa Docker Image. E aqui está o processo em execução. Beleza, vou sair fora, Ctrl C. E era isso, pessoal. É o que eu disse, né? Quando eu faço o Docker Run, ele procura primeiro aqui, não encontrou, ele vai ao registry, baixa, coloca entre as Docker Images e depois sobe o container. Então é isso que ele faz. A gente viu o push, o pull, conhecemos os principais comandos para gerenciar imagens e é isso aí. Até aqui a gente conheceu Docker Images, né? O comando Docker Images, vimos porque ele lista as container images que estão disponíveis na minha máquina. Também vimos que dentro do registry existem repositórios e diversas tags para a mesma Docker Image. Também conhecemos o Docker Pull. O Docker Pull ele é executado toda vez que a gente executa um Docker Run. De forma transparente, quando eu executo um Docker Run, a imagem é procurada nessa máquina. Se não for encontrada, então ele faz um pull e depois inicializa o container. E existe ainda o Docker Search, que procura por Docker Images. Vou procurar aqui por MySQL, por exemplo. E aí ele vai listar para mim as Docker Images do MySQL. Se eu colocar assim, ele vai trazer todas as Docker Images do MySQL, inclusive as não oficiais. Vamos teclar Enter. E aqui está toda a lista. Aqui estão duas Docker Images marcadas como oficiais. Existem algumas que são certificadas. Eu poderia fazer o mesmo para Java, qualquer tecnologia, Node, Python, enfim, qualquer Docker Image que eu queira usar. Se você for usar, escolha uma oficial. No caso, a gente tem a do MySQL e do MariaDB, que é um fork do MySQL. No fim, eles são compatíveis entre si. Pelo menos por um momento, né? Pelo menos até a Oracle se distanciar muito no MySQL. Mas por enquanto são compatíveis. Isso é equivalente a virmos aqui no Docker Hub e pesquisarmos, por exemplo, por MySQL. Ele vai mostrar a listagem para mim aqui. Ó. Eu tenho a do MySQL oficial. Temos o do MariaDB, que também é oficial. Essa Percona, que eu não conheço. E temos os usuários verificados. E se eu quisesse ter certeza de que eu não vou pegar nenhuma Docker Image que pode me colocar em risco, que existe alguma vulnerabilidade de segurança. Para fazer isso, pessoal, eu posso usar filtros. Docker Search, MySQL, e aqui eu passo --filter, espaço, is-official, igual true. Ok, aí ele só mostrou as duas oficiais, MySQL e MariaDB.
Então tem essa possibilidade também. Por que é tão importante usarmos as Docker Images oficiais? Porque da mesma forma que qualquer software pode ter algum exploit, pode ter algum vírus, pode ter alguma tecnologia além do principal, está lá para explorar alguma vulnerabilidade sua. E aqui a gente tem um artigo mostrando como eles usaram Docker Images ou Container Images para minerar criptomoedas. Então esse é só um dos exemplos. Aí ele detalha as consequências, os tipos de problemas que isso causa. Aqui é a mesma coisa, falando sobre criptomoedas também. Eu vou deixar esses artigos para vocês, se quiserem dar uma olhada. Aqui a gente tem um vídeo também, eu vou deixar esse vídeo para vocês também. Ele fala exatamente dos problemas de hacking em containers, na verdade de crackers em container images. Mesma coisa, mesmo artigo, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Você não pode sair usando qualquer container que você vê, beleza? O search, na verdade, ele vai além disso, né? Aqui estão as informações das imagens oficiais. Vou colar aqui um link para a gente ver mais sobre o search, beleza? E aqui está o parâmetro que eu expliquei para vocês. O filter pode ser abreviado para "-f". E aqui tem diferentes exemplos de como você pode usar o search. Aqui tem um artigo sobre as imagens oficiais. Vou deixar isso para vocês também darem uma olhada. O Docker Hub, que é bem simples, você pode usar aqui para pesquisar qualquer imagem que você quiser. Então a gente conheceu o Docker Image, Docker Pool, aprendemos a executar containers a partir de uma Docker Image. Vimos que quando tem local, ele sobe o container a partir da Docker Image local, quando não tem, ele baixa primeiro. Além disso, pessoal, a gente pode usar o Docker History. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um Docker Pool aqui, Docker Pool no MariaDB, Enter, e aí a gente vai ver mais algumas informações sobre essa imagem, que é usado justamente para você ver o passo a passo, como ela foi construída e tudo mais. Vamos aguardar, eu vou acelerar o vídeo assim que concluir o retorno. Beleza, terminou de baixar aqui o MariaDB, vou dar um Clear, vamos dar um Docker Images, que vocês estão cansados de saber como é que funciona. Beleza, e aqui está a imagem do MariaDB. Eu posso fazer o seguinte, eu posso ver a história dessa Docker Image. Para isso basta dar um Docker Image, não Docker Images, espaço History, espaço, e aí eu posso passar o ID ou posso passar o nome da Docker Image. E aqui tem o passo a passo, o que ele fez, ó. Primeira camada, ele adicionou um arquivo, depois ele imprimiu alguma coisa, enfim, todos os passos que ele executou nessa imagem. E aqui por último tem a exposição na porta 3306, o comando que ele executou, que é a última instrução depois que o container sobe. Então aqui você consegue ver como é estruturada a sua Docker Image. Também, é claro, você pode pegar o Dockerfile e estudar ele também. Só que esse cara vai além, porque ele pega inclusive a base image. Outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode inspecionar uma Docker Image. Para isso basta usar o Docker Image Inspect passando o ID ou o nome também. E aqui ele traz todos os detalhes da Docker Image, que ele tem as tags do repositório, latest, o hash dela para poder comparar e ver se é válido mesmo, as configurações, enfim, as variáveis de ambiente, a versão do MariaDB, enfim, volumes que ele tem, autores, configurações de ambiente, como ele é montado na sua máquina e aqui as camadas, enfim, todos os detalhes da sua Container Image. Beleza, eu já conheci o History, já conheci o Inspect. Vou dar um clear aqui e já vou mostrar para vocês outro comando, que é o remove. Docker Image remove. Dessa maneira aqui eu consigo remover a imagem, mas eu não vou usar esse comando. Eu vou usar um outro comando que faz a mesma coisa, que é mais antigo no Docker. Basicamente é Docker RMI e ele apaga para mim a imagem. Os dois são compatíveis entre si, os dois têm o mesmo propósito. Todos eles excluem uma Docker Image. A gente vai excluir agora a Docker Image do MariaDB. Enter.
e ele deletou ela. Se eu der novamente um Docker Images, eu só tenho a minha Docker Image, porque a outra foi removida. Se por acaso eu tentasse remover e desse alguma falha, eu poderia apendar aqui um "-f", tanto no RMI quanto com o Image Remove. Com os dois eu poderia fazer a mesma coisa. Então eu poderia fazer isso aqui, ó, "-f" também, e aí ele ia forçar. Se eu tentei remover, deu algum erro, confiro. Algum dos meus containers é importante e está usando essa imagem? Sim, tem e é importante, então não posso remover. Sim, tem, mas não é importante, então posso forçar e remover. Beleza? A gente conheceu a maioria dos comandos administrativos, os principais pelo menos, para se trabalhar com Container Images ou Docker Images. E agora a gente vai aprender a gerenciar containers Docker. E eu vou digitar aqui o comando Docker Container ls. E aqui a gente tem apenas um container em execução. Existem algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, a gente pode pausar um container. Então eu vou pausar esse container aqui. Para isso, use o comando docker container pause. E aí você especifica o ID, pode ser o ID completo ou pode ser o nome. Ou pode ser parte do ID. 47, pause. Beleza. E agora eu vou dar um docker container logs -f. Logs -f. E aqui eu passo o ID 47 também. Enter. Beleza. O container está de pé. Só que se eu for ao navegador e tentar acessar a porta 80, ele não vai acessar. Ele está pausado. Vamos aguardar. Vai demorar bastante, mas ele simplesmente vai retornar um erro. Beleza. Está demorando muito. Nada no console. Ctrl C para sair fora aqui. E continua carregando lá, né? Para retornar o container, eu posso dar um unpause. Beleza? E ele já trouxe a resposta para mim. Posso dar um F5 aqui, ó. Beleza. Então, é assim que você faz para pausar ou despausar containers. Assim como as Docker Images, a gente pode inspecionar também os containers. Então, Docker Container Inspect. Eu vou passar a parte do ID dele. E aqui a gente tem todos os detalhes, a estrutura, como ele é montado na minha máquina, enfim, o status dele executando, não está pausado, não está restartando e por aí vai. Enfim, quando ele inicializou, a Docker Image, o hash da Docker Image que ele está usando, onde ele está montando isso, porta que ele está subindo, TCP, porta 80, enfim, diferentes informações da minha Docker Image. E aqui estão as informações dos dados dele, variáveis de ambiente. Aqui a gente está falando que a gente está usando Java 16, ó, Java Home. E é isso. Então esse é um inspect. Vou dar um clear aqui novamente. Vou dar um Docker Container ls. Só tem esse, né? Deixa eu ver se tem mais algum. -a. Não, é só esse mesmo. Eu vou subir mais um e vou pará-lo para demonstrar isso para vocês. Então, Docker Run. E aqui eu vou subir esse cara na porta 81. Ok. E eu esqueci de subir ele detachado. Deveria ter usado o parâmetro "-d" aqui. Ctrl C. Clear. Docker Container ls-a. Ou poderia usar Docker ps-a também, que é a mesma coisa. Nas versões mais recentes o pessoal está passando a usar Docker Container, como eu já falei. Então, eventualmente, pode ser que seja depreciado no futuro, o Docker PS para de funcionar. Beleza, a gente tem dois containers em execução, um na porta 80 e o outro na 81. F5, esse está na 80, né? Beleza, vamos acessar o da 81. 81. Beleza, e aqui inclusive está o ID do container. Beleza, eu vou parar um deles. Para parar, pessoal, é simples também. Docker stop. E aí eu posso passar o ID. Eu vou parar esse primeiro aqui, ó, o 8B. 8, nem preciso colocar o ID completo. Beleza. Docker Container ls-a novamente.
E agora a gente tem um que foi encerrado e o outro que está em execução. O que a gente pode fazer é executar um Docker Container prune. Esse cara vai deletar os containers que não estão em execução. Isso é interessante para limpar o ambiente. Enter, ele vai me perguntar se eu tenho certeza, porque vai apagar o container. Eu tenho certeza, então eu teclo Yes, Enter, e ele deletou o container. Se eu der um Docker Container ls-a, só tenho um container novamente. Agora, demonstrando novamente a questão dos logs, eu vou dar um Docker Container Logs 47, que é o ID aqui, e aí eu estou no log dele, né? Só que eu preciso passar o "-f" para que eu acompanhe os logs. Enter. Agora eu estou no console dele e a gente vai abrir outro terminal aqui. PowerShell. Beleza. E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dar um Docker Container ls e a gente tem um container em execução. Eu vou interromper esse container, pessoal. Então, Docker Container Stop 47. Fiquem de olho aqui, ó, ele já interrompeu. Só que ele parou tudo corretamente, ele não encerrou abruptamente, ele foi parando gradualmente o stop. Já se eu executar um kill, ele vai matar direto. Uma outra coisa que a gente pode fazer, vou subir novamente o container, dessa vez na porta, vou deixar na 81 mesmo. Beleza. Clear. E vou limpar aqui também. Beleza. Vamos listar os nossos containers. E aqui a gente tem mais um container em execução. Esse aqui a gente saiu dele, né? Eu vou dar um docker logs-f. Docker container log -f. E aí eu vou passar o último container, que é esse 7A aqui. 7A. Beleza? E aqui está o log dele, está acompanhando em tempo real. Beleza. Além do Docker Container Stop, eu posso usar também o Docker Container Kill. Isso vai encerrar abruptamente o processo. O Stop, ele vai encerrar todos os processos primeiro para depois encerrar o container. Aqui não, ele mata direto. Se está conectado com o banco, não desconecta, simplesmente encerra e pronto, acabou. O ID desse cara, a gente precisa pegar o ID dele, né? Vou dar um Ctrl+C aqui e vamos dar um Docker Container ls-a. Beleza, o ID dele é 7A. Beleza, então Docker Container Kill e a gente passa a parte inicial do ID, 7A. Perceba que ele vai interromper aqui imediatamente assim que o comando é executado. Ó, ele imediatamente interrompeu aqui. Aqui não dá para perceber porque esse container é bem leve, ele só expõe o endpoint REST com um hello docker, então não dá para notar. Mas se você tem uma aplicação que conecta num banco, faz diversas conexões, o stop para tudo e o kill mata imediatamente. O que você tem que ter em mente é o seguinte, que em 99% dos casos você vai usar o Docker Container Stop. Em alguns casos, geralmente quando alguma coisa sai errado, você vai usar um Docker Container Kill passando o ID. Beleza, então eu vou expandir aqui novamente. Docker Container ls-a. A gente tem dois containers que foram encerrados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Docker prune aqui. Docker Container prune. Ok. E ele vai me perguntar se eu quero remover todos os containers que estão parados. Sim. Ele removeu os dois. Se eu der um Docker Container ls-a, não tem mais nenhum container em execução. Clear. Falta um último detalhe. Eu vou subir novamente um container Docker. Deixa eu voltar aqui o comando. Beleza. Esse mesmo cara aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar ele detachado, né? E além de detachado, eu vou colocar um -- restart igual always. Isso é uma restart policy. O default da restart policy, se você não especificar, é no. Nenhuma, no. Quando a gente especificar, só tem a opção always.
o que significa que o container, assim que o Docker iniciar, ele vai ser iniciado. Então, se eu parar ele, vai iniciar novamente assim que o Docker for iniciado. Então, vamos executá-lo. Ok, o container está em execução. Vou limpar aqui. E vamos abrir um outro terminal. Docker Container LS, aqui está o container. E eu vou parar esse container. Então, Docker Container Stop. Stop. 7A. 7. Só o 7 já é suficiente. Beleza. De novo, Docker Container ls-a. E o container está interrompido. O que eu vou fazer é reiniciar o Docker. Não vou resetar o Docker, vou reiniciar o Docker. Vou clicar com o direito sobre o ícone do Docker, Restart Docker. Vou clicar em Restart, ele está reiniciando o Docker, vai levar um tempinho para fazer isso. E assim que ele reiniciar, pessoal, vocês vão ver que se eu der um Docker Container ls, já vai estar em execução novamente o container que a gente parou. Ok, está em execução, né? Vou dar um Docker ls-a e aqui a gente tem o nosso container, subiu há 2 minutos atrás e está em execução. Se eu for no navegador, porta 80 e aí está. Perfeito, o container está em execução. Exatamente por causa da política Restart Always. Ele vai, sempre que o Docker reiniciar, ele vai subir novamente. Essa política de Restart Always é interessante se você precisar garantir que um container esteja sempre em execução. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu dar um Docker Container ls-a aqui. É só esse mesmo. Perfeito. Então, é isso aí. A gente conheceu Docker Container ls, Docker Container Start, Stop, Pause, Unpause, Kill e por aí vai. Então, a gente avançou bastante. Nessa aula, a gente vai conhecer mais algumas ferramentas e comandos do Docker. A gente vai conhecer o Docker Events, Stats, System e Top. Para isso, vamos digitar aqui Docker Events, Enter. Agora ele vai acompanhar o que acontece nos nossos containers. Eu vou para outra aba. Se você não tiver aberto outra aba, abra outra aba aí. Vou dar um Docker Container ls-a. A gente tem um container em execução. Eu vou parar esse container. Docker Stop 7a. Ok. Vamos voltar para a aba Events. E aqui está todo o processo de encerramento do container. Beleza. Agora vamos subir um container para a gente ver todo o processo de inicialização do container. Então, o Docker Events, pessoal, ele nos permite inspecionar o que está acontecendo. Forçando um pouco a barra, ele serve como um debug. Dá para você ver a configuração de rede, volumes, enfim, várias coisas. Vamos subir novamente um outro container aqui. Vou subir na porta 80. Também vai ser detachado. Enter. E vamos lá para a aba Events. E aqui você pode ver Container Create, Container Attach. Aqui ele cria a rede e aqui ele inicializa o container. Então, são vários processos que você consegue enxergar com isso. Vamos voltar. Vou sair fora aqui, Ctrl C. E vamos executar um outro comando que é o Docker Top. Ele vê o processo que está em execução em um container específico. Antes, eu vou pegar aqui o ID do container em execução. Beleza. Agora Docker Top CC, que é o início do container ID que a gente quer inspecionar. Enter. E aqui ele mostra o PID dele, o ID do processo, tempo que ele inicializou e o comando que ele está executando, que é exatamente aquilo que a gente passa no entry point do nosso Dockerfile, que é o java-d java security.egd file dev e o random -jar e aí o app.jar. O Docker Container Top, o Docker Top, permite você conferir isso, o processo que está executando no container. Beleza, vou voltar para a aba Events, Ctrl C novamente, agora ele para de acompanhar e a gente pode digitar também Docker Stats. E ele mostra as estatísticas da minha máquina e vai atualizando, né? O consumo de CPU, o consumo de memória, o limite de memória disponível, aqui o percentual de memória que ele está consumindo,
rede e por aí vai. Perfeito, vou voltar aqui para outra aba, a gente vai mudar de aba várias e várias vezes. E agora eu vou subir um outro container na porta 81, vou subir ele detachado, por isso adicione o parâmetro "-d". E agora a gente vai limitar a memória em uso. Para isso basta colocar um "-m", e aí você passa quanto você vai permitir que o container use. 512, você pode colocar também 1 GB, por exemplo, mas no nosso caso a gente vai usar 512 megabytes, então 512 M. Além disso, a gente pode limitar a quantidade de CPU que ele vai usar. Para isso existe o parâmetro "-CPU-quota". E aqui você especifica. Você pode colocar 100.000, que é 100%, usar 100%, ou 5.000, que é 5%. Então vou subir o container assim. Como a gente vai subir ele apenas com 5%, então vai ficar bem lento esse container. Beleza? Ele foi iniciado, mas ainda não está plenamente operável. Se a gente for no browser, localhost 81, pode ser que ele ainda não esteja disponível. Ainda não, ele vai ficar bem lento mesmo. Voltando para o terminal, se a gente der um docker logs, docker container logs fa. Aí ele está na primeira parte do processo, ó. Agora que ele começou os primeiros comandos do Spring. Então ele vai ficar muito lento mesmo. Se a gente for nas estatísticas, aqui ele já apareceu mais um container e ele está usando limitado a 512 aqui, você consegue ver, ele está usando 60 megas aproximadamente. O uso de CPU 5%, ele gira em torno de 5%. O uso de memória 12%, tá um pouco mais do que o primeiro, né? Ele está inicializando, mas você percebe que você já limitou o container. Vou voltar para a aba original, essa aqui, clear, docker logs novamente, e agora já foi um pouco mais, já inicializou. Beleza, eu vou dar um docker ls-a, eu vou parar esse cara, docker stop, você pode usar também docker kill, docker container stop fa, que é o prefixo dele. Ou você pode usar o container ID inteiro, ou você pode usar o nome também, mas só essas primeiras letras já é suficiente. Ok, vamos dar um docker ls-a novamente, e agora tem o container que acabou de encerrar. Eu vou subir novamente e dessa vez eu vou aumentar a memória para um pouco mais. Eu vou colocar 50.000 e isso corresponde a 20%. Ok? E agora docker container logs. Ele começa com 40, né? Esse aqui é todo o hash. Se eu pegar só uma parte aqui já é suficiente. Ó. 40. Ó, já foi mais rápido, já inicializou. Se eu for ao navegador, já está funcionando. Se eu for na aba de estatísticas, a gente já vê aqui um outro container que está usando 512 de memória e a CPU ele está pegando naquela margem que a gente permitiu que ele usasse. Vamos inspecionar os logs desse cara novamente. Dessa vez a gente vai executar com o "-f", docker log "-f" 40. Beleza. Vamos dar um refresh. E aqui apareceu no log já. Se a gente voltar nas estatísticas, aí estão as informações. E o curioso, pessoal, é que isso aqui é em tempo real, tá? Ele vai mostrando em tempo real. Vou matar esse processo aqui. Vou encerrar a inspeção de estatísticas, né? Ctrl C de novo. Beleza, às vezes precisa dar Ctrl C mais de uma vez. Beleza, agora existe um último comando que é o docker system df, que vai passar as informações do nosso sistema. Aqui a gente tem uma imagem, uma está ativa, o tamanho dela é 430 megabytes. Os containers são 4 containers, 2 estão ativos, 2 inativos. Não estamos usando nenhum volume e o build de cache está limpo. Basicamente é isso aí.
Isso é o mínimo que você precisa saber sobre Docker. Já dá para você começar e dar os próximos passos. Se você ainda não conhecia, você já é perfeitamente capaz de dar os próximos passos. O Docker já é, sem sombra de dúvidas, um dos tópicos mais quentes na área de tecnologia da informação, sendo utilizado por gigantes como Uber, Netflix, Twitter, Airbnb, Facebook e Instagram. Nos últimos anos, se popularizou rapidamente e hoje não importa a sua linguagem favorita. Em uma rápida busca de vagas, veremos que o Docker está presente entre os requisitos mais desejados. Nesse curso, eu vou te ensinar na prática todo o poder e leveza que o Docker pode dar. Inicialmente, iremos aprender todos os conceitos teóricos importantes para que você consiga obter excelentes resultados com o Docker. Depois iremos configurar o ambiente, posteriormente botaremos a mão na massa, conhecendo na prática cada componente do Docker, detalhe por detalhe. Iremos aprender o que são e como gerenciar containers, as Docker Images, o Docker Client e o Docker Engine, Docker Files, redes no Docker, como acessar o container via console, Docker Registries e um monte de coisas legais. Nas sessões finais, aprenderemos tudo o que você precisa saber sobre Docker Compose e iremos dockerizar aplicações em ASP.NET Core e Java. Recentemente foram adicionadas novas sessões bônus ensinando como dockerizar aplicações desenvolvidas com Node e React.js, como implantar uma aplicação na Amazon AWS, como evitar instalar um SGBD inteiro usando containers e um minicurso ensinando a trabalhar com as novas ferramentas de gestão de containers Podman, Skopeo e Buildup. Além de tudo isso, aprenderemos mais um monte de coisas legais e que estão na crista da onda. Ao final de tudo, você entenderá por que utilizar o Docker em seus projetos faz tanto sentido. Além de todos os vídeos que esse curso contém, ele vem acompanhado de guias por escrito para que você possa tirar dúvidas, revisar conceitos importantes e fixar o conhecimento. E se nessa jornada surgirem dúvidas, eu vou estar sempre à disposição de você no fórum de perguntas e respostas para te auxiliar e para tirar toda e qualquer dúvida. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 16 mil alunos. Além de tudo isso, a Udemy lhe dá um certificado ao final do curso e poderá lhe ajudar inclusive a conseguir uma promoção ou um trabalho mais interessante. E se em até 30 dias você sentir que o curso não era bem o que você procurava, a Udemy lhe permite pegar o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia ou ressentimento de minha parte. Se você quer levar suas aplicações e sua carreira para o próximo nível, então não perca mais tempo. Vamos às aulas.